Olá, amigos da TV Pantanal e da Rede Gama de televisão. Estamos iniciando o programa Paulo Mansano Entrevista. Hoje, o nosso convidado é o Janjão, ex-atleta de basquetebol. Janjão, um prazer imenso de estar entrevistando você. Boa noite, Janjão. Boa noite, Paulinho. O prazer é meu, né? A todos os ouvintes, as telespectadores da TV Pantanal. É um grande prazer vir conversar de esporte com você, que é um grande amigo das antigas e um cara que o esporte tem muito a agradecer e muita história para contar. Vamos contar essa história juntos hoje. Vamos contar essa história juntas e vamos falar, Janjão, vamos falar da época em que eu trabalhava na Massi, no colégio, que hoje já não é mais Massi, mudou o nome, né? E vamos falar ali daquela trajetória. Eu dando aula e vendo aquele menino ali de quase 1,80 m, já com seus 15 anos de idade, começando o basquetebol. Então, comente para nós a sua trajetória nas equipes infanto-juvenil e juvenil e o sub-22, mas primeiramente aqui, quando você estava estudando nos colégios da Massi, em Campo Grande. Paulinho, isso aí, eu vim, minha família, meus pais, meu pai é dentista, então ele é de Rio Brilhante, né? Então ele tinha um consultório em Rio Brilhante e quando eu tinha no quarto ano do ensino primário, ele trouxe toda a família para Campo Grande, né? Justamente pensando na educação, a minha educação dos meus irmãos. E a gente foi matriculado na Massi. E fizemos lá, eu fiz lá todo o ensino fundamental e o ensino médio, né? Na época do ensino científico. E no primeiro ano do ensino médio, eu já me despontava pela altura, gostava muito de esporte, mas nunca tinha treinado. Nós tínhamos um grande professor lá, que chamava Luiz Magalhães, e ele me viu no intervalo do recreio lá, no intervalo das aulas, né, me destaquei pela altura, e ele foi conversar comigo. Falou, pô, cara, você é muito grande, você não quer participar das nossas equipes de base aqui? A gente treina basquete, vem aí hoje à tarde pra gente bater uma bolinha, sabe? Isso eu era no primeiro ano do ensino médio, eu não tinha noção nenhuma de basquete. Falei, ótimo, eu vou. E fui lá na Massa treinar, e lá encontrei uns caras do meu tamanho, assim, os caras que me receberam super bem, e a partir daí começou o meu gosto pelo esporte, né? Então foi o professor Luiz Magalhães que foi o primeiro, que me detectou, que me chamou para esse mundo. A partir daí eu fiz todo o ensino médio na Massa, terminei o ensino médio, fiz um vestibular para medicina, minha família tem muitos médicos, eu tinha esse objetivo. Não passei na federal para medicina, mas resolvi jogar basquete. Terminando o ensino médio, falei, meu pai, minha mãe, eu quero aproveitar, tentar minha carreira no basquete, já que eu não consegui na primeira tentativa a medicina, mas eu prometo que vou continuar estudando, tudo. E eles, como bons pais, e hoje eu entendo o sofrimento que isso causou a eles, falaram, não, meu filho, tudo bem, esse é teu objetivo. Então a gente foi para Franca, que a gente tinha alguns amigos em comum lá, que organizaram uma peneira, né? Franca sempre organizou um período do ano que jogadores jovens do Brasil inteiro vão para lá tentar ingressar nas carreiras, nos times de base da equipe francana. Isso é uma tradição de Franca, de sempre formar jogador. E nós fomos para lá, foi eu, meus irmãos, meus pais, carro cheio, sabe? Eu cheio de objetivos, cheio de sonhos. Ao mesmo tempo, eles também, felizes por estar me levando a realizar um sonho, mas hoje eu entendo que com o coração meio que partido. E fiz lá o teste para infanto juvenil, que é até 16 anos, passei no teste, e aí eles voltaram o carro quase vazio, já me deixaram lá, e eu comecei a participar das equipes infantos juvenis de Franca, a equipe juvenil e a equipe sub-22. Tive muita sorte de ter chegado em Franca numa época que Franca tinha um patrocínio muito forte, e eles estavam investindo muito nessa captação de jovens de outros estados. Então eu tive muita sorte de pegar uma estrutura muito boa.
né, com um time campeão. Eu lembro que eu cheguei lá e estava disputando o Campeonato Paulista, a final do Campeonato Paulista, e o ginásio sempre lotado. E eu, poxa, estava acostumado aqui com Campo Grande, era muito difícil a gente ver um ginásio lotado. Fui testemunha daquela loucura que a cidade tinha pelos jogadores, pelo esporte. Isso aí me fascinou ao primeiro momento, né? Tive muita sorte também. Logo quando eu cheguei, eu comecei a ver os treinamentos. Eles treinavam de manhã para jogar à noite, então eu ia nos treinamentos, né, de manhã, tinha essa possibilidade. Então eu começava a ver aquele ambiente todo. Eu lembro que num dia, véspera da final, tinha um jogador que estava sentindo um pouco o joelho, e o Hélio Rubens, que era o técnico da equipe, né, naquele momento lá, me viu na arquibancada, que eu era muito alto, falou: pô, garoto, vem aqui, vem ajudar aqui a passar umas jogadas para esses caras aqui que vão jogar de noite. Né, eu fui lá, ajudei, né, aquele treininho meio suja-roupa que eles faziam, mas para mim aquilo lá era o final da Copa do Mundo. Fui lá e marquei um americano, sabe, que estava lá, mas só marcando a jogada, só para fazendo o modelo da jogada sem defesa. Isso eles pensavam, né? E, poxa, na hora que eu entrei lá, comecei a marcar o americano, falei: poxa, onde que eu tô, cara? Um cara que eu via na televisão, tá? Então aí o cara veio, né, bem devagarzinho, para não se machucar, para jogar a final à noite, e eu, aquela adrenalina. A hora que ele foi arremessar, pá, já dei um toco no cara, mandei a bola no meio da quadra. E esse americano, os caras do time começaram a sacanear o cara. Pô, aí tomou um toco do juvenil, que a gente nem sabe o nome. E isso aí foi uma coisa muito legal, que depois todo mundo começou a me conhecer. Falei: o cara que deu o toco no Patrick, aquele cara, ele, aquele grandão, sabe? Então eu tô contando isso para ver como é que são as coisas, né? Você tá na hora certa, no lugar certo, pensando na coisa certa, o universo conspira a seu favor. Aí eu comecei a jogar as categorias de base de Franca, que foi a Infanto Juvenil, a gente foi campeão estadual, também tinha uns companheiros muito bons. Fomos vice-campeão juvenil, e fui para a equipe sub-22 também. E participei dos treinos da equipe adulta, porque comecei a me destacar na categoria menor. Então no primeiro ano, eu já participava dos treinamentos da equipe adulta. Quer dizer, eu ia 2 horas para o ginásio, treinava das 2 às 4 com o juvenil, das 4 às 6, das 2 às 4 com o infanto, 4 às 6 com o juvenil e das 6 às 8 com o adulto. Hoje eu não sei como é que eu fazia isso, sabe? Eu não entendo como é que eu conseguia. Mas o objetivo, sabe? Eu tinha tanta, né, vontade, tanto, né, uma coisa tão forte, que não tinha explicação. E quando você é moleque, um juvenil, um guri, e começa a treinar em alto nível, tão alto nível como a equipe adulta, qualquer treino que você faça equivale a 1 ano de treino na categoria menor. Sabe, que eu aprendi com aqueles caras lá, apanhava bastante, mas, poxa, sabe, o que eu aprendia vendo, convivendo de perto, sabe, as discussões de jogo, como eles enxergavam os jogos. Na época tinha o Guerrinha, o Raul, o Fernando Minuti, sabe, o Chuí, o Fausto, que era o cara, pô, idolatrado, o cara que me pegava pela mão e me explicava o que tinha a fazer, me dava bronca, me elogiava, sabe? Então, todas essas situações aconteceram, eu acho que muito em razão disso. Você está no lugar certo, na hora certa, com os caras certos e com ideias certas, sabe? Eu saí daqui, deixei a convivência da minha família, que a gente era super unido. Pô, minha família é minha referência de vida. Larga, sabe, o aconchego da minha casa, tudo que eu tinha aqui, para morar numa república com 15 garotos, sabe? Aquela sofrência que quem já morou sabe como é. Mas nunca, em nenhum momento, pensei em desistir, sabe? Muito pelo contrário, sempre me via cada vez mais motivado. Chegava, né, em casa destruído, mas já pensando no treino do outro dia. Então, eu acho que tudo isso aí é uma coisa que começou, a semente começou com os professores que me orientaram aqui no estado. Foi o Luiz Magalhães, depois foi o João Bonfim, aí veio o Ronaldão, foi o Ney Magalhães, sabe? Sempre com esses valores de, pô, você quer, cara, você consegue, vai atrás, corre atrás. E assim foi minha jornada nas categorias de base. Mas viu, João, eu me lembro muito bem, conversando com o Luiz, a gente trabalhava junto, conversava,
conversavam muito, e ele falava, você já reparou, na hora do intervalo, é, aquele menino alto que fica encostado ali entre as salas de aula e a cantina, ele fica ali encostado e os meninos tudo correndo em volta dele, cutucando ele, tudo. Eu falei, já reparei. Pô, cara, precisamos buscar ele para o basquetebol. Eu vou conversar com ele, vou levar. Depois ele, todo animado, veio falar para mim, pô, conseguiu, o menino vai treinar e vai ter futuro, mas vou começar do zero, fazer um trabalho de pivô com ele, fazer isso. E quando você deu o toco nesse americano, é porque você teve um trabalho de base, né? Claro que Você é, teve claro que é. um trabalho de base com um excelente professor, que é o Luiz Magalhães. Na minha opinião, é, é excelente, sempre foi bom, e foi do presidente nosso aqui da Federação do Mato Grosso do Sul, mas o trabalho que ele fez no feminino também, na época boa da OCDB, disputou o Campeonato Brasileiro, e ele trabalhou ali de auxiliar técnico, pegou experiência mais para frente, então foi excelente. Você teve base, você saiu de Campo Grande para Franca e teve base. Chegou, o Fausto deu uma entrevista aqui para nós, eu bati já um papo aqui no programa com o Fausto, e comentei de você, ele falou, esse menino, eu dava a mão para ele, o que você falou? Orientava, eu sabia que ele tinha futuro e como teve futuro. Então, você falou, só reafirmou o que o Fausto colocou aqui para nós, viu, Janjão? É isso aí, Paulinho. Voltando ao Luiz Magalhães, o cara é aquele professor que transcende, né, as quadras, né? Ele é um exemplo, né, que todo aluno vê um professor do caráter, dos valores que ele tem e transforma a vida do aluno. Isso foi com o Luiz mesmo, sem dúvida. Uma coisa que sempre foi comentado em São Paulo foi exatamente isso. Em São Paulo, se começa a competição muito cedo, né? Então você vê jovens de 12, 13 anos já competindo em campeonatos estaduais e competem para ganhar, sabe? E muitas vezes o tempo de treinamento, de fundamento, principalmente, fica um pouco comprometido. Em contrapartida, aqui nós vivemos o inverso, né? Nós temos muito tempo para trabalhar fundamento, para o jogador ficar mais completo, mais preparado para a vida adulta, mas em compensação a gente não tem competição esportiva tão importante que permite, né, ao atleta já conviver com esse espírito de competição, de querer ser o melhor. Então tem dois lados, né? Eu acho muito mais importante na adolescência, na pré-adolescência, se praticar muito mais os fundamentos de jogo, como eu fiz aqui com o Luiz, com essa turma toda, do que você entrar numa competição com uma idade muito abaixo, de 14, 13 anos, porque o nosso psicológico, principalmente, não está preparado para isso, né? A gente perde muito em questão emocional, sabe? Então, existe muita cobrança, e eu já vi muitos jogadores de categoria inferior, de 13, 14 anos, que eles jogam para ganhar, jogam campeonato para ganhar, então eles não se preocupam muito com a evolução do jogador. Às vezes aparece um jogador, pelo menos, por exemplo, se eu tivesse um talento de arremesso e aparecesse em São Paulo, eu nunca executaria, nunca treinaria esse fundamento, porque na minha categoria de 14 anos, eu ia ser o cara mais alto, mais forte, então eu ia jogar sempre lá embaixo da cesta. Né? Ao passo que em São Paulo, em outros lugares já é diferente. O bom profissional, ele enxerga a evolução, aonde que aquele garoto, aquele guri vai chegar. Né? Então, tem esse contraponto. Aqui é muito legal porque você pode preparar o jogador para a fase adulta. Em São Paulo, é legal porque você coloca o cara em competição desde cedo, né? O importante é achar o equilíbrio aí. E o Fausto, poxa, eu já disse, o Fausto, eu cheguei lá, ele era o bambambam da cidade, era idolatrado, até hoje é, e é um cara que tem um caráter fantástico, sabe? Eu participava dos treinos, ele sempre, poxa, eu lembro as bolas que ele me passava, os caras, né, roubavam a bola, ele vinha falar comigo, falou, ó, eu vou te passar de novo, eu vou te falar o que você tem que fazer. Se você não fizer e o cara roubar a bola de novo para você, eu não vou mais passar para você. Então presta atenção, sabe? Então eram as coisas que não tem valor você conviver
com um cara desse naipe, sabe, com essa disposição de ensinar, sabe, com esse talento. Ele era um dos caras mais talentosos do basquete brasileiro. Pô, esse cara está preocupado comigo, então estou no lugar certo, né? Eu tenho que me esforçar. E essa foi uma das, sabe, das razões de eu ter obtido sucesso, justamente por isso, porque eu encontrei pessoas fantásticas e jogadores formidáveis no mesmo time. Uma família realmente, que me abraçou, que me mostrou o caminho certo e viu em mim, né, a vontade de chegar um dia perto deles, do que eles representavam. Então, por isso que eu digo, foi a hora certa, o lugar certo, né, com as pessoas certas, com um grande maestro que era o Hélio Rubens, com aquelas palestras dele, aquelas, né, preleções que vale como lição de vida, né, você leva aquilo para sua vida, um cara que é um cara diferenciado, com uma luz, sabe, imensa, né, que até hoje a gente conversa bastante e eu falo isso sempre para ele, falo, poxa, velho, tudo que eu sou como homem, como pai, eu tirei muita coisa do esporte e muita coisa dos seus ensinamentos. Às vezes a gente entende na quadra, né? A gente conhece o ídolo na quadra, mas quem convive no dia a dia sabe extrair algumas coisas que você pode trazer para sua vida pessoal. Isso foi com ele, depois foi mais tarde com o Oscar, sabe? Os pequenos detalhes que o cara faz para chegar onde ele chegou é uma coisa que a gente, sabe, tem que olhar, copiar, refletir e tentar, pelo menos, fazer igual. João, nós vamos dar o primeiro intervalo, tá? Daqui a pouquinho Beleza. a gente retorna, nós vamos retornar. TV Pantanal e Rede Gama de Televisão, padrão de qualidade no ar. A emoção do futebol está aqui. Transmissões ao vivo. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Poupa Center, na Firmo de Matos, entre Adão Aquino e A13. Restaurante e Peixaria Delícias, Avenida América 936, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Gabi Lanches, na Colombo, quase esquina com a 7. Versátil Camiseteria, há 20 anos confeccionando amigos. União, Indústria e Comércio de Plásticos Limitada. Telefone 67 3378 8800. Alô, amigos da TV Pantanal, quem está falando aqui diretamente de Brasília é o senador Nelsinho Trade. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, o Fala Senador, com o Nelsinho Trade. Nós vamos estar aqui dizendo para vocês as matérias importantes que vão estar sendo debatidas e discutidas no Congresso Nacional. Vem com a gente! Convido vocês para assistir aqui na TV Pantanal MS o programa No Divã com o Doutor. Terceira temporada, todas as terças-feiras, às 21 horas, horário de Brasília, e 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Conto com a sua audiência. Um abraço a todos e fique com a gente. RG
Engenharia, Rua José Maria Hugo Rodrigues, 54, Jardim Moarama. Fone 3341-4010. Lava Jato Gaivota Azul, Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. Hotel e Restaurante Vencedor, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Cantina Mato Grosso, Rua Coronel Ponciano 2085, próximo à Prefeitura. Galpão Restaurante, o melhor cardápio da Cidade Branca. 13 de junho, 797. Voltamos com o programa Paulo Mansana Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Joelcio Joeck, o Janjão, ex-atleta de basquetebol. Joelcio, contamos da tua início de carreira, da história sua, como você começou, você foi para Franca, a sua passagem pelo Infanto Juvenil, pelo Juvenil, chegou ao Sub-22. E a sua contribuição para o basquete como atleta, já profissional, né? Como atleta jogando na Francana. Conta para nós aqui a sua trajetória na Francana, depois você foi para o Dharma, e aí deu uma rodada pelo Brasil, pelo exterior. Fala para nós da sua vivência no basquetebol. É isso aí, Paulinho. Eu fiquei, depois dessas categorias, né, inferiores em Franca, fui convidado pelo Hélio a integrar as categorias maiores. E como eu disse antes, a gente tinha uma equipe muito forte lá, e a gente tinha acabado de ser campeão paulista, então eu já comecei a participar da equipe principal, e fomos em sequência 3 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano, sabe? E foi um período de foi muito legal. A gente tinha um patrocínio forte, ao mesmo tempo jogadores que ficaram lá durante esses 3, 4 anos, e eu fui um deles, né? E mesmo às vezes jogando pouco por ser o juvenil, ser o cara mais novo do time, quando você está numa equipe campeã, isso te dá muita projeção, né? Então eu comecei a ocupar meu espaço ali no mundo profissional, do mundo adulto do basquete. E logo em seguida, em Franca, como estava se expandindo bastante, se formou uma equipe, né? O Falso foi um dos idealizadores dessa equipe, o Fernando Minuti, uma equipe em Franca também, chamava Darmiara. E eu fui, né, aceitei esse desafio, fui participar dessa equipe, nós fomos vice-campeão brasileiro, foi uma experiência muito legal. Logo em seguida, eu saí de Franca, fui para Mogi das Cruzes, que também foi uma experiência diferente, né? Na época, meu objetivo era justamente ter uma vivência fora de Franca. Eu acho que estava numa zona de conforto grande, em Franca, sabe? Eu falei, poxa, eu quero conquistar um espaço, não quero ser rotulado como jogador de Franca, sabe? Só joga aqui. Então eu fui para uma equipe muito legal também, o Cláudio Mortari me chamou, foi lá em Mogi das Cruzes, fiquei lá 2 anos, e nós fomos campeões paulistas e vice-campeão brasileiro também. E foi nessa época que eu fui convocado para as Olimpíadas, foi em 96, participei da seleção brasileira, que foi a última Olimpíada do Oscar, então teve toda aquele espírito de despedida e muita projeção, muita evidência também. Depois fui andando, de Mogi das Cruzes, fui para o Ponte-Coque também, que tinha uma estrutura muito legal. Depois fui para o Vasco da Gama, tive a sorte de jogar 3 anos na Itália, eu joguei na Itália, eu aprendi muita coisa, não só de cultura, de vivência, do valor que o esportista deve ter, sabe, do respeito, daquela toda cultura esportiva que a gente tem muito a aprender com a Itália, né? Voltei para o Vasco, fui jogar no Flamengo junto com o Oscar, porque era o último ano dele, eu me sentia, sabe, muito animado, muito motivado de participar de uma experiência num clube do tamanho do Flamengo com o Oscar. Poxa, isso aqui lá me fascinou.
Depois fui jogar em Goiânia com o Bial, que também é um cara fantástico, uma energia super positiva. Fui para o Uberlândia, que vinha perseguindo um título brasileiro há muito tempo, e acabou montando uma equipe muito competitiva, com o Hélio Rubens, né, que levou muita gente para lá, e me chamou também para participar da equipe. Fui, e a gente foi campeão brasileiro. E a partir daí, sabe, as coisas foram. Voltei para a Itália mais um ano, joguei lá, tive que voltar porque meus filhos estavam sendo alfabetizados e eu queria que eles, né, tinham essa preocupação com o futuro, eu não queria que eles se alfabetizassem italiano, então acabou. Na época eu era casado, eu tinha 2 filhos pequenos, acabei voltando para o Brasil. E, sabe, sempre, em todas as equipes que eu passei, foram grandes projetos. Eu acho que o mais importante é que em vários lugares, né, eu fui 5 vezes campeão brasileiro e 4 vezes vice-campeão. Então foram os projetos muito bem sucedidos que me deram essa projeção, sabe, não tinha mais o rótulo de ser um jogador, né, de um lugar só. Isso aí foi muito importante para mim, principalmente, né, em termos de seleção também, porque a gente acaba fazendo muitas amizades e a minha experiência como jogador profissional de basquete, hoje, poxa, eu joguei em mais de 15 cidades, 15 estados, vários títulos, e todas as pessoas que eu encontro, os inúmeros amigos, atletas, companheiros de time, foram amigos, né, irmãos de uma batalha, de batalhas que a gente travou e que foi tudo feito com muito amor. Bem, você se casou, teve 2 filhos, né? Hoje, já você estava me falando, já está um com 24 anos, outro 22 anos. A preocupação hoje de pai é diferente, né? E aí também estudou, né, Janjão? Aí você foi fazer administração, né? Foi isso? Isso aí, Paulinho. Eu fiz administração de empresas, né, me graduei, depois fiz uma pós-graduação pelo COB, de administração esportiva. Eu tenho um CREF provisional de educação física também, né, eu posso atuar na área de basquete, que sempre foi um objetivo que eu tive. E eu sou casado com uma fonoaudióloga e a gente tem uma participação numa clínica audiológica aqui, é uma área empresarial que também me chama muita atenção. Meu filho mais velho, ele começou a jogar em Franca, jogou nas categorias menores, mas quando entrou para a faculdade, não conseguiu conciliar a faculdade de engenharia com os treinos e falou: pai, eu quero me formar, está formando esse ano em agronomia, vai ser um engenheiro agrônomo, forma esse ano aqui em Campo Grande, e a partir daí talvez volte as quadras aí para fazer uma pós-especialização, para jogar basquete, mas eu sempre fui, minha opinião, meu conselho, né, que eu dava para ele é justamente para se formar primeiro. E um filho mais novo, com 19 anos, que está entrando na nutrição agora, que é também seguir carreira na nutrição esportiva, que é uma coisa ligada ao que a gente faz também. O importante é que em casa são várias linhas, né, várias cabeças pensantes, mas o importante é a gente respeita, né, cada opção de cada um e de uma forma ou de outra estamos todos ligados ao esporte. A gente fica contente isso, viu, que te conheci, não vou falar pequenininho, eu já conheci você grandão. Mas você teve aquela base, saiu, graças a Deus, você tem uns pais excelentes também, que sempre se preocupou com você. Eu até me lembro a tua irmã insistindo para ela jogar basquete, mas seu pai um dia falou para nós assim: eu já perdi um filho, não quero perder minha filha também. É isso aí? É isso aí, Paulinho. Eu tenho uma irmã quase 1,90 m, né, que ela teria um sucesso também jogando basquete, mas acho que meu pai ficou meio contrariado, né, falou: poxa, né, meu filho, que era meu companheiro, poxa, que era meu, né, parceiro de comerário, foi embora, eu vou perder minha filha também, eu não vou. Mas de qualquer forma, ela se formou em Direito, hoje é uma advogada muito bem sucedida. Minha irmã mais nova fez educação física também, e eu contribuí bastante com a motivação que ela tinha. O TCC foi sobre minha carreira que ela fez, então eu fico muito contente de poder reviver tudo isso agora, né? Um dos motivos que me fez
voltar para Campo Grande depois de ter encerrado a minha carreira foi justamente de recuperar todo esse tempo perdido, né, que a gente ficou separado, porque a gente sempre foi uma família muito unida, sempre esteve junto. Na época não tinha, né, internet, não tinha meeting, não tinha celular, então era no telefone mesmo, no orelhão mesmo, mas eu sei hoje que meu pai sofreu bastante, minha mãe, né, porque a gente está lá, a gente está imbuído de um objetivo, então o tempo é diferente para a gente, mas quem fica sente muita falta, principalmente quando o filho vai embora, né, vai buscar seus objetivos. É um mix, né, de sentimentos, alegre por estar buscando um lugar ao sol, mas também triste pela ausência. Então eu fiz questão de, quando parasse de jogar, voltar para o convívio deles, tentar recuperar um pouco esse tempo que a gente perdeu, e hoje a gente lembra dessas histórias de quando ele me levou, de quando ele me deixou lá, e, poxa, minha irmã falou, meu pai voltou chorando até aqui, mas ele nunca tinha me falado isso, sabe, sempre para não me desmotivar. Então essa a família que eu tenho hoje, né, que eu tive, é um espelho, né, foi um espelho para fortalecer os valores que foi importante para o meu sucesso, para a minha projeção, mas também os valores que eu passo hoje para os meus filhos. Janjão, depois desse quebra-gelo aqui, que falamos da sua família, tudo, mas uma perguntinha para você aqui. Você, como pós-graduado em administração esportiva, o que você acha sobre a política nacional do desporto e o que precisa ser mudado hoje, principalmente no basquetebol? Paulinho, a gente está aí participando de uma discussão do PND já há algum tempo, né, que está saindo da Lei Pelé e está virando um projeto nacional do desporto. Eu acho que tem pontos muito legais para ser discutido. Eu acho que tem um campo que a gente pode evoluir bastante, sabe? E me parece que há muita boa vontade, né, dos nossos parlamentares, assim como do nosso Poder Executivo, para aprovar esse PND. Né? Eu acho que o esporte ele tem que deixar de ser uma recreação, alguma coisa desse tipo, para ser um instrumento de educação. Essa foi sempre minha ideia desde que eu comecei a me interessar em fazer administração esportiva, a me interar mais com as metas e diretrizes que o COB tem, sabe? É muito relacionado a isso. Eu acho que o esporte oferece, né, para o jovem principalmente, valores, sabe, que ele pode ser muito usado na vida pessoal. Em São Paulo, quando eu estive na Itália também tinha um projeto parecido, que o poder público oferecia uma série de incentivos para a família do jovem que vai aos treinos, que pratica o esporte, aliado à educação. Isso fazia com que os próprios familiares, os pais, as mães, incentivassem, né, os garotos a serem esportistas. Né? Eu acho que aqui a gente sempre fez as coisas muito separadas. A gente não envolvia a Secretaria de Esporte, mas não envolvia a Secretaria de Assistência Social, que é importantíssimo, sabe? A Secretaria de Educação, porque o jovem, quando está praticando esporte, tem que ser um exemplo para a sala dele. Isso a gente sempre teve uma tendência, uma cultura da era Romário, né? Porque o jogador tem que fazer gol, sabe, não precisa estudar, não é nada disso. Hoje o esporte é uma ótima oportunidade, uma ótima ferramenta de projeção social para quem não tem condição. Né? Aqui, no nosso estado mesmo, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma universidade que oferecia bolsa de estudo para várias modalidades esportivas. Infelizmente a gente perdeu isso, mas, sabe, era uma situação que tem que voltar a ter. Né? A gente tem que começar a fomentar esse tipo de coisa. Um dos meus objetivos de entrar nessa área de administração esportiva é justamente isso, de fazer uma forma de captação de recursos dessas empresas, sabe? De motivação, sabe? De pessoa pegar essa família de jovens que está tendo dificuldade em evoluir na carreira esportiva e começar a fazê-los a pensar em uma universidade,
né, o jovem pode ser muito útil jogando no nível um pouco abaixo de performance que ele está imaginando, mas ele pode se formar e ter uma ferramenta de sucesso para a vida inteira. Então eu acho que esse campo de esporte ele não pode andar separado da educação. Eu vejo o esporte como uma ferramenta de educação. E essas metas e diretrizes do PND que foram elaboradas, né, pelo COB, por todo esse pessoal que discutiu, e pelos parlamentares que têm se mostrado muito, sabe, motivados e muito simpáticos a essa nova perspectiva, eu acho que é fundamental para a gente, né, para o nosso país voltar a se tornar uma potência esportiva, sabe? Eu brinco agora é época de Olimpíada, poxa, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma roda de capoeira em Salvador, sabe? A gente vê uns jovens, uns garotos de 15 anos que dão 3 cambalhotas, pula, salta para trás, é um absurdo o que eles fazem. Imagina se esses garotos, esses guris tivessem um acompanhamento, sabe, esportivo, uma orientação desde a época de escola, a gente teria campeões olímpicos aqui saindo pelo ralo, muita. A gente tem muito potencial, a nossa miscigenação, negro, índio, branco, italiano, sabe, é uma mistura que tem tudo a ver com o esporte. Então, eu sou um batalhador. Sabe? Eu me vi um pouco frustrado depois que eu voltei para cá, justamente por isso que você falou, Paulinho, que realmente nosso esporte deu uma desandada, sabe? Eu sou da época que a gente tinha os campeonatos escolares muito forte em todas as modalidades. A gente tinha pelo menos 8, 10 equipes aí que, sabe, brigada mesmo, escolas estaduais, municipais, escolas particulares, e todas as modalidades. A gente tinha os jogos estaduais aqui muito, sabe, muito legal de ver. A gente formava equipes brilhantes para ir para os jogos brasileiros, para o GEBS, que agora voltou, né, ainda bem. Então, meu objetivo, a pandemia deu uma quebrado nesses, né, nossos projetos aí, mas agora a gente vai com força total, e eu sou um soldado, eu tenho, acho que por obrigação de ter saído daqui, dessa época tão legal, que tinha tantos frutos. Poxa, a gente teve Josiane Duval, tem tanta gente, né, que se despontou dos jogos escolares, né, e você sabe muito bem. Então eu me sinto na obrigação de tentar fazer alguma coisa, né? Pelo menos tentar. E esse é o meu objetivo. Quando eu fiz a administração esportiva, foi pensando em, né, justamente de ter tido a sorte de ter a oportunidade de estar muito perto de campeões olímpicos, do COB, sabe? De ter acesso a todas as federações, a diretoria executiva dos comitês olímpicos, as confederações, federações, e toda essa gente toda. Eu acho que a gente tem um grande potencial, nosso estado aqui principalmente, para voltar a formar jogadores, para voltar a fazer campeonatos competitivos, para voltar a política de bolsa de estudo em faculdades, em escolas. Eu acho que esse é o caminho, e principalmente para enraizar o esporte na nossa cidade, no nosso estado, fazer bastante escolinha, né, com isso que a gente está falando, aliado à assistência social, fazer com que os pais percebam que o esporte, a gente não está pegando um garoto só para ele ser um campeão, para ele ser um atleta de alta performance. A gente está pegando um garoto para ensinar os valores que o esporte proporciona, e ele vai se tornar um grande filho, um grande pai, um grande marido. Então o esporte ele tem que ter alguém que levante essa bandeira. A gente tem que voltar, tem que bater nessa tecla, porque é bom para todo mundo, e é uma saída que toda empresa, toda sociedade é compatível, é simpática a esse tipo de política, né? E o que nos falta um pouco é incentivo, sabe, do poder público, oportunidade de oferecer alguma coisa diferente para que a gente coloque em prática. Mas principalmente, eu não vou desistir nunca de ver meu estado ser uma potência aí em termos esportivos. Ô, Janjão, eu entrevistei há semanas atrás
o Fausto aqui no nosso programa. E ele está com um projeto, ele tem um projeto excelente em Franca, hoje também na Cidade Olímpia. E você, conversando em off comigo, você conhece esse projeto. Fala um pouquinho desse projeto e quem sabe você não implanta também um tipo desse projeto aqui em Campo Grande ou em Dourados, outras cidades aqui do Mato Grosso do Sul. É isso mesmo, Paulinho. Ele tem lá um Instituto Fausto Gianecchini, né, que faz justamente essa parte social, né? Ele tem uma possibilidade de captação federal de recursos da Lei do Incentivo ao Esporte. Isso ele dá oportunidade para ele executar todas aquelas ideias fantásticas, brilhantes, ideias nobres que ele tem no esporte. Então ele tira os garotos, né, da periferia, os que mais necessitam realmente, e levam não só o ensinamento do basquete, mas levam principalmente orientação psicológica, profissional, né? O Fausto faz vários projetos, várias ações de arrecadação de alimentos, agora no inverno de arrecadação de agasalhos, sabe? Ele leva essa garotada para ver a turma do basquete lá de Franca profissional. Isso para eles é muito importante, porque você coloca eles em contato com o ídolo, né? Então é um incentivo que eles não vão esquecer nunca mais. E tem toda essa parte social também, se preocupa muito com a família, né, com o ambiente daquela criança. É muito fácil a gente falar, poxa, vai jogar basquete. Mas o ambiente que aquele garoto, que aquele guri vive, é muito difícil, né? Às vezes ele tem que sair cedo de casa para trabalhar, para ganhar ajudar a comprar um saco de feijão, tal. Então, todo o projeto tem que pensar nesse contexto inteiro. Não adianta a gente só ir atrás de bola de basquete, quadra, né? Tem que se preocupar com isso, com o emprego dos pais, sabe? Fornecer cesta básica, muito mais importante do que qualquer outra coisa, fornecer condições do garoto estudar, orientação psicológica, até para a família, e o Fausto faz isso também. Então eu tenho conversado com o Fausto, né, eu já te disse, eu tinha umas ideias aí para ser aplicadas desde o ano passado. Infelizmente a gente passou por esse momento muito difícil aí, mas é uma das possibilidades que estão em aberto. O Fausto, para mim, eu não vou dizer que é como um pai, porque ele não é tão velho assim, mas ele é um mentor, sabe? É um cara, é um ídolo para mim, não só dentro da quadra, até muito mais fora da quadra, por ele estar dedicando todo esse tempo que ele tem agora, né, depois de tanto tempo de carreira esportiva. A gente acaba a carreira meio baleado no joelho, meio, né? Ele está lá dando aula e montou uma equipe muito legal e viaja o interior de São Paulo inteiro. Em Olímpia ele tem um projetinho muito legal. Eu sei que ele tem uns familiares aqui em Dourados. Então é uma coisa a se pensar com muito carinho, porque a gente está falando da mesma coisa. A minha preocupação é a mesma preocupação que ele tem. É proporcionar uma vida melhor através do esporte, em termos de educacionais, em termos econômicos, em termos sociais, para essa garotada que precisa realmente. Joelson, vamos para mais um intervalo. Vamos para o nosso último intervalo, ok? TV Pantanal e Rede Gama de Televisão. Padrão de qualidade no ar. A emoção do futebol está aqui. Transmissões ao vivo. TV Pantanal MS.
Uma nova emoção no ar. Poupa Center, na Firmo de Matos Empreador, aqui no IA13. Restaurante e Peixaria Delícias, Avenida América 936, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Gabi Lanches, na Colombo, quase esquina com a 7. Versátil Camiseteria, há 20 anos confeccionando amigos. União, Indústria e Comércio de Plásticos Limitada. Telefone 67 3378 8800. Alô, amigos da TV Pantanal, quem está falando aqui diretamente de Brasília é o senador Nelsinho Trade. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, o Fala Senador, com o Nelsinho Trade. Nós vamos estar aqui dizendo para vocês as matérias importantes que vão estar sendo debatidas e discutidas no Congresso Nacional. Vem com a gente! Convido vocês para assistir aqui na TV Pantanal, MS, o programa No Divã com o Doutor. Terceira temporada, todas as terças-feiras, às 21 horas, horário de Brasília, e 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Conto com a sua audiência. Um abraço a todos e fique com a gente. RG Engenharia, Rua José Maria, Hugo Rodrigues, 54, Jardim Moarama. Fone 3341-4010. Lava Jato Gaivota Azul, Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. Hotel e Restaurante Vencedor, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Cantina Mato Grosso, Rua Coronel Ponciano 2085, próximo à Prefeitura. Galpão Restaurante, o melhor cardápio da Cidade Branca. 13 de junho, 797. Voltamos com o programa Paulo Mansano Entrevista pela TV Pantanal e Rede Gama de Televisão, Canal 8 de Campinas. Janjão, qual a sua avaliação sobre a não participação do basquetebol brasileiro, tanto no masculino como no feminino, na Olimpíada? Paulinho, é muito triste, né, a gente não ter uma equipe de basquete na Olimpíada, né, guardadas, né, as considerações de que o basquete realmente as equipes de basquete, elas são muito mais competitivas, né? É muito mais difícil você estar na Olimpíada com um time de basquete. Isso é sem dúvida. A gente vê, por exemplo, a Eslovênia, que ficou em terceiro, fez uma campanha fantástica da Olimpíada, também classificou na repescagem, onde o Brasil participou também, ganhou todos os jogos de mais de 20 pontos e perdeu o último jogo contra a Alemanha, que é o jogo que não poderia perder, perdeu, ficou fora da Olimpíada. Mas, sem dúvida, isso traz muita, consequências negativas para a gente. Eu acho que a confederação, a partir do mandato do Gui Peixoto, que é um cara que assumiu e agora foi reeleito, ela tem se preocupado mais com categorias menores. E eu acho que esse é o caminho. Tem surgido aí uns garotos que estão despontando, vão para a NBA, uns garotos novos, principalmente até na NBB, no basquete nacional. A CBB está começando a organizar campeonatos de segunda divisão para que os jovens tenham mais oportunidade de jogar. E parece que está tendo maior padronização das categorias menores, que a gente via sempre, principalmente com a Argentina, que é o nosso vizinho, que sempre fez a coisa certa, sempre teve resultados brilhantes. É que a seleção principal, ela tinha um padrão de jogo que era seguido
por todas as categorias menores, né? Se fosse uma cartilha, tudo que você fosse ensinar para o garoto que é seu aluno é compatível com que a equipe principal, com o técnico da equipe principal, ela, sabe, preconiza na equipe principal. Então, os jogadores juvenis, infantos juvenis, chegariam muito mais preparados. Isso a Argentina faz há muito tempo e a gente passou a fazer de uns tempos para cá. Então, se espera que a gente vai ter muito mais jogadores aptos a integrar a seleção brasileira de uma forma efetiva, para irem para a NBA, sabe? E isso vai fazer com que a nossa seleção fique muito mais competitiva. Esse é o único caminho. A gente tem que ter cuidado com as categorias menores, com a geração que está surgindo, né? Porque essa geração que não conseguiu ir para a Olimpíada, né, pelo menos a metade não terá a mesma, não vai seguir, né, na nossa seleção. E quanto ao feminino, eu acho que também é o mesmo caminho. Eu acho que o Neto vem fazendo um bom trabalho até. A gente não tem uma cultura de basquete, de campeonato de basquete permanente feminino no Brasil, principalmente por questão de tempo. O campeonato feminino dura 3, 4 meses. E então se perde muito na preparação dessas meninas, né? E a gente tem ficado um pouco atrás. Mas vamos acreditar que os novos tempos aí, principalmente, né, de investimento em categoria menor, vão nos trazer frutos, né, vão proporcionar algum ganho, principalmente nas seleções e em campeonatos internacionais, já que a gente não tem muito intercâmbio também, né? Os nossos adversários aqui, tirando a Argentina, são adversários que não oferecem muita coisa para a gente. Quando a gente vê um campeonato europeu, a gente vê um basquete totalmente diferente, um basquete jogado diferente, né? E a gente, quando reúne uma equipe nacional e vai jogar um campeonato desse, a gente começa a perceber a forma do jogo depois do terceiro ou quarto jogo. E esses campeonatos são tiro curto. Você perdeu um jogo, perdeu 2 jogos, praticamente você compromete a sua classificação. Então, é necessário que haja maior intercâmbio, principalmente nas categorias menores, desses garotos ficarem um mês, sabe, ficar um tempo treinando na Europa, ou treinando com técnicos treinados na Europa, com orientação, para que a gente mude um pouco esse jeito a gente jogar, né? Se assemelhe mais, chegue mais perto do que é praticado hoje, principalmente pela FIBA, que a gente viu nas Olimpíadas, né, o time da França, Eslovênia, eles ganharam a França ganhou do Dream Team, né? A Eslovênia estava cotada para ser finalista, né? Então, o basquete moderno é jogado na Europa e a gente tem que se espelhar nisso aí. Eu acho que o caminho está certo. Eu acho que a Confederação está se preocupando um pouco com isso em padronizar as nossas seleções de base para que tenham os mesmos conceitos, né, da seleção principal, que é dirigida por um croata, né? Então ele sabe muito bem do que é necessário para a gente ganhar um campeonato ou pelo menos ter sucesso. João, esse ciclo agora para Paris são 3 anos praticamente, né? E 2024. Como você disse, metade dessa equipe que participou agora, que infelizmente perdeu para a Alemanha um jogo que não poderia ter perdido, e por isso que o Brasil não foi para a Olimpíada, nós temos jogadores nesses 3 anos para substituir essa outra equipe, ou nós vamos pensar somente em 2028? É difícil falar assim, Paulinho. Eu acho que o que vai contar muito será a preparação durante esses 3 anos, né? Se a gente tem jogador para substituir, a gente até tem, mas se eles não estiverem orientados, né, a fazer o que tem que ser feito, estiver evoluindo a cada jogo, evoluindo a cada campeonato, indo para a Europa, sabe, tendo resultado, recebendo as orientações certas, se a gente, sabe, se o Petrovic conseguir montar uma equipe unida, sabe, com esse objetivo, se for
né, a meta dele, falou, a gente vai ter uma seleção forte na Olimpíada, mas antes tem o Mundial também, sabe? Então ele tem que ter essa preocupação de ter um modelo de time que ele quer e ir moldando esses jogadores jovens que vão aparecer, que estão aparecendo e que apareceram na forma com que ele acha que vai ser importante a gente ter um resultado positivo. Porque competente ele é. O Petrovic mostrou já que é competente, ele conseguiu mudar a mentalidade, principalmente na parte defensiva da seleção. E o que está faltando um pouco, eu também um pouco de patriotismo, sabe? Muita gente fala que é seguro, tem que pagar seguro para jogador da NBA vir jogar, tal, mas eu acho que falta um pouco desse sentimento de patriotismo, sabe? Que a gente via tão exagerado no Oscar, mas era tão legal de ver, né? De jogar pela seleção. Eu acho que isso deixou de ser um pouco um anseio de um jogador de sucesso. E é da tarefa dele também voltar, conversar com os jogadores para fazê-los perceber de que a história vai contar quem fez, né, coisas boas pela seleção, quem teve resultado, os vencedores. E não é legal ficar fora de Olimpíada, né? Eles têm que entender que todo o esforço que for fazer, né, durante esse período interolímpico aí, no Mundial, sabe? Tem que ser direcionado para ter um sucesso, para ter sabe, vestir a camisa da seleção. Eu brinco com meus filhos, poxa, depois que eu servi a seleção, que eu fui para a Olimpíada, o hino nacional, cara, passa a ser um momento de contemplação, sabe? Você sabe que o que você fez dentro das suas limitações foi o máximo, tanto sacrifício, poxa, a gente terminava a temporada e ficava 3 meses treinando, 3 meses, e acabava o treinamento, o campeonato da seleção, voltava para o clube. Eu cheguei a ficar 5 anos sem vir para cá ver meus pais, sabe? Não ver meu filho nascer. Isso tudo, depois que a gente acaba a carreira, isso tem um valor muito grande. Talvez a orientação que eles tiveram não teve nada com relação a isso, sabe? Eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer como presidente da confederação, como o técnico mesmo, o Petrovic, é colocar o Oscar para falar com essa turma, colocar esses caras que são nossos ídolos aí, com as camisas amarelinhas, para eles entenderem a importância do que eles representam, né? Porque você levando uma seleção para a Olimpíada, você indo bem nos Jogos Olímpicos, no Mundial, isso gera uma série de benefícios para toda a comunidade do basquete, sabe? O cara que tem uma escolinha lá em Coxim, ele vai ter mais gente procurando ele, né? Vai ter mais incentivo, vai ter mais, sabe, mais procura, os pais vão começar a se despertar para isso. Então é um universo muito grande. Eu acho que o dia a dia, até o próximo ciclo olímpico, é que vai dizer se a gente vai ser merecedor ou não. Esses jogadores jovens, muito talentosos, eles têm que estar evoluindo a cada dia, e tem que estar sendo monitorado da forma com que o técnico, que a direção acha que é importante para o time chegar num ponto. Isso é uma questão de planejamento que o técnico tem que fazer e muito bem feito. Janjão, nosso tempo expirou, estamos aí já quase 1 hora já conversando, nosso diretor já deu uma cutucada no meu ouvido, o tempo já passou, tá? Janjão, se tiver mais alguma coisa para você falar que nós esquecemos, fica à disposição, tá? Já eu te agradeço muito a sua atenção de ter nos dado essa entrevista, viu, Janjão? Paulinho, é um prazer sempre falar com você, independente de qualquer coisa, sabe? Parabéns pelos projetos que vocês fizeram, parabéns à TV Pantanal. Eu acho que o momento de, sabe, um espaço para falar de esporte é muito legal. A gente tem muita coisa a conversar, muita coisa a discutir. Vou estar sempre à disposição de vocês. Assim que aparecer alguma coisa nova, eu vou entrar em contato contigo. E eu te agradeço por ter me dado esse espaço. E, poxa, foi um prazer revê-lo assim, de uma forma que você tem tanta coisa para contar para a gente, tem tanta experiência, e não tem ninguém mais, sabe, gabaritado para fazer esse programa do que você. Um abração de irmão mesmo. Eu que agradeço. Um abraço, viu, Janjão? TV Pantanal, padrão de qualidade no ar e Rede Gama de televisão. E hoje nós tivemos a grande entrevista com Joelcio
Joecker, o popular Janjão. Um abraço, Janjão.